Olá, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo mais uma vez nesse estudo sobre Jesus, a fonte da nossa vida. Onde mais uma vez temos o privilégio de estudar sobre Jesus, o grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabemos que este é o mundo onde nós vivemos. E Jesus teve que vir para libertar o homem da escravidão do pecado. E a Bíblia, no livro de Isaías 53, versículo 3, diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado a um matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A profecia de Isaías apresenta para nós uma profecia muito clara. Jesus foi alguém que estava sendo destinado para vir salvar a humanidade do pecado. Jesus é aquele que, quando chegou, o mundo desprezou Jesus. O mundo viu Jesus como alguém sem importância. O mundo viu Jesus praticamente alguém fora do contexto. E ele foi desprezado e castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas Jesus teve que vir porque ele amou o mundo. Porque ele amou tudo que nele há. Porque sabia que a nossa vida ele tem uma alta importância. Porque sabia que a nossa vida é a mais importante que existe neste mundo. E a Bíblia, no Isaías, ainda apresenta que foi levado a um matador como um cordeiro e não abriu nem sequer a sua boca. Jesus, quando estava a ser levado ao alto do monte, Jesus nem sequer abriu a sua boca. Jesus foi cuspido, foi batido, foi escoteado, mas não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque havia sido profetizado. Porque Isaías recebeu a visão de Deus de que passaria por essa da aflição, mas ele venceria com a graça de Deus, com a graça do Todo-Poderoso Pai. E a Bíblia, João 1, versículo 29, apresenta para nós uma informação, uma mensagem muito clara. Uma mensagem que praticamente é a mensagem mais importante da nossa vida. João 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus. João sabia que Jesus haveria de vir, mas o que faltava era confirmar a presença de Jesus nesse mundo. E quando João viu Jesus, João disse: verdadeiramente esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo em si há muita aflição, há muito pecado, há muita coisa má, mas Jesus é aquele, o Cordeiro que tira o pecado sem mancha, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro limpo, aquele que veio para que o homem pudesse ter a vida eterna. Porque o homem precisava de um sangue que derrama. O homem precisava de uma salvação eterna. O homem precisava que Jesus vertesse o sangue na cruz. E verter o sangue na cruz é o mais importante que havia. E Jesus teve que fazer. Por isso que João afirma que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso mundo vai caminhando para um ponto difícil. O nosso mundo vai caminhando para o ponto mais crítico, onde a multidão, onde as pessoas em si se preocupam mais com as coisas do mundo. Onde o mundo em si se preocupa mais em trazer Satanás nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, tudo quanto pode acontecer no nosso mundo, Jesus é a fonte, Jesus é a solução, Jesus é o Cordeiro, aquele que diz: Pai, está consumado, o meu sangue verti pelo homem, o meu sangue verti pelo aquele mundo, e convém que eu salve o mundo. Jesus está no comando deste mundo. Tem-se dito que Satanás é o comandante desse mundo, mas eu quero dizer para você, não é Satanás, é Jesus, porque se não fosse Jesus, o mundo inteiro não teria mais vida. Jesus é o comandante deste mundo. Jesus é o grande Senhor do mundo, porque Ele é quem derramou o sangue, Ele é quem deu o seu sangue para que o homem pudesse ter a vida eterna. Sabe o que diz o livro de 1 de Pedro? 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19, afirma algo muito interessante. Diz o seguinte, 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas foste resgatado pelo precioso sangue como de um cordeiro,
sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Aqui a Bíblia afirma que não foi para o prato que o mundo produz, não foi para o ouro que o mundo produz, mas foi pelo sangue de Jesus. O sangue eterno foi aquela que nos resgatou, foi aquela que realmente disse para nós que vinde, porque eu chamei vocês. O Apocalipse 3, versículo 20, ele nos faz um convite. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Eu convido você que venha mais próximo. Compreenda uma coisa, amigo. Jesus é amor. Jesus sabe as dificuldades que você passa. Jesus sabe que você ainda fica numa incógnita, sabendo se a verdadeira salvação está concedida ou não. Mas entenda, o seu sangue vertido na cruz é para que você tivesse a vida eterna. Ele está batendo no seu coração. Ele está falando para você. Talvez você não se apercebeu disso, mas entenda, hoje é o dia da salvação. Jesus está disposto a conceder para você aquilo que for possível. Hoje é o dia que você tem que abrir os braços para Jesus. Hoje é o dia que você tem que abrir a sua mente para as coisas eternas e sonhar segundo aquilo que Ele quer. E eu sei que você será muito abençoado e muito bem-vindo. Eu espero que Deus o possa abençoar, que Deus o possa dar oportunidade de vida e que daqui para frente consiga servir a Deus em espírito e em verdade. Eu convido você a falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por a vida desta pessoa. Obrigado por esta família, este homem, esta mulher que estamos assistindo. Que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cuide e dê mais vida e saúde, para que daqui para diante te possam servir e te possam glorificar de hoje para sempre. Abençoe-os em nome de Jesus, o único e bendito Salvador. Amém. Deus abençoe você e que até a próxima você possa mais uma vez compreender um pouco sobre Jesus, a fonte da nossa vida. Até lá, a gente se vê.